Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Então tá certo. Então vamos dar seguimento à nossa matéria aí, tá? Na última aula, né, vamos fazer uma pequena recordação lá, né? A gente estudou as propriedades, né, de condutividade das soluções eletrolíticas. Então, na última aula, a gente falou sobre os modelos da solução eletrolítica e acabou por ali. Depois eu vou até dar uma olhada na lista, né, que tem já uma quantidade boa de exercícios que vocês podem fazer aí, e eu passo para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, hoje, a gente segue a nossa matéria, nós vamos entrar na parte de eletroquímica de equilíbrio. Então, a gente vai falar muito sobre pilhas, né, usar o exemplo das pilhas, mas tudo que eu falar aqui serve também para a eletrólise, né, que na verdade, né, a única coisa que difere é a polarização, né? Se você vai estar, corrente vai estar passando para um lado ou para o outro, tá certo? Então, alguma dúvida sobre a aula passada, matéria que foi dada até agora, exercícios? Bom, vou assumir que não tem dúvida então e vamos seguir aí adiante. Professor, acho que alguém queria falar alguma coisa, não sei se você ouviu. Não, não ouvi. Oi, fui eu. Diga. É porque eu fiquei com dúvida na aula sobre o mecanismo de Grotos que você passou. Você poderia recapitular e resumir, se possível? Tá, basicamente o mecanismo de Grotos é o quê? Ao invés de você ter, né, igual nos íons normais, um único íon, né, que sai de um ponto, né, da sua solução e caminha até o outro ponto da solução, né? Vamos supor, o íon está caminhando de um eletrodo até o outro. Então, por exemplo, num íon dissolvido em solução, sódio, por exemplo, o próprio sódio ele tem que fazer todo esse caminho sozinho. No mecanismo de Grotos, né, que envolve em água H+, e OH-, o H+, que está chegando no outro eletrodo não é o mesmo que saiu do eletrodo do ponto inicial que você estava considerando, né? Na verdade, você tem uma reorganização das ligações, né, da água, né, e dos íons H3O+, de maneira que você suma, né, com o H+ de um lado e faça ele aparecer do outro. Então, por isso, né, a movimentação do H+ e OH-, né, que tem um mecanismo análogo em água, ela é muito mais rápida que a dos demais íons, porque ela envolve somente, né, reorganização das ligações nas moléculas de água, né? Ela não envolve realmente a movimentação do íon. E aí tem solvente na frente, tem outros íons tentando ir no sentido inverso. Isso acaba introduzindo uma força, né, contrária muito grande. Certo? Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Qualquer coisa, depois pergunta de novo, que aí eu boto o vídeo de novo, aí a gente vê lá. Tá? Então, começando aqui na nossa parte, né, de eletroquímica de equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho sobre a termodinâmica dos nossos sistemas eletroquímicos. Então, na ausência, né, dos potenciais elétricos, se eu adicionar dNi moles de cada um dos componentes de uma fase alfa, isso vai produzir lá uma variação, né, du alfa, na energia interna dada por essa expressão aqui. Então, du, né, usando lá a primeira equação fundamental da termodinâmica, né, du da fase alfa, vai ser igual a TdS da fase alfa menos P dV da fase alfa, mais o somatório de todos os potenciais químicos vezes variação do número de moles para todas as espécies em solução. Então, o que acontece? Isso aqui, num sistema onde eu não tenho espécies carregadas ou não tenho potenciais elétricos. Por outro lado, né, num sistema eletroquímico, né, onde o potencial da fase alfa é diferente de zero, se eu estiver adicionando partículas carregadas ao sistema, isso vai envolver a realização de trabalho elétrico. Lembrando lá, né, da parte de teoria de de Broglie, a gente já viu trabalho elétrico, né, variação do trabalho, né, é igual potencial vezes a variação da carga. Tá? E aí, se eu tenho dQ I da fase alfa, né, sendo a carga dos DNI alfa moles transferidos,
né, a nossa equação termodinâmica aqui, na nossa forma da primeira equação fundamental da termodinâmica, vai mudar para essa aqui embaixo, né? Lembrando, né, lá da revisão de termodinâmica que eu passei para vocês, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a variação da energia interna é igual ao calor e ao trabalho trocados. Ou seja, se eu tenho essa nova parcela de trabalho aqui, trabalho elétrico, né, envolvida na variação do número de moles da minha solução, eu tenho que levar em consideração esse trabalho na variação da energia interna da minha solução. Então, a nossa nova equação, né, a nossa nova forma da primeira equação fundamental da termodinâmica, né, vai ser essa aqui. dU da fase alfa igual a TdS da fase alfa menos PdV da fase alfa. Essa primeira parte aqui não mudou nada, né, que são os termos do trabalho de expansão e compressão, né, e o termo de calor, relacionado ao calor. Mas, agora sim, o termo relacionado à transferência de massa e trabalho elétrico, mais somatório de todas as espécies em solução, de μI alfa, ou seja, o potencial químico de cada uma das espécies I na fase alfa, vezes a variação do número de mols dessas espécies na fase alfa, mais o potencial da fase alfa, vezes a variação da carga, né, na fase alfa. Sendo que, o que é o meu dQ? Né, a variação, qual é a carga que está entrando ou saindo na fase alfa? Ela vai ser igual a Z, né, que é o número de carga dos meus íons, vezes constante de Faraday, né, para transformar isso aqui em coulombs, vezes o número de moles. Tá certo? Então Z vezes o número de moles dos meus íons vai me dar o número de cargas totais que está sendo transferido. Vezes a constante de Faraday vai dar a carga em Coulomb. Então vamos substituir isso aqui, né, essa expressão para o dQi alfa agora aqui dentro. E a gente chega aqui. dU alfa igual a TdS menos PDV, não mudou de novo, mais somatório em I de μI mais ZFφ dNi alfa. E notem esse termo aqui. Lembra do que a gente comentou lá, né, em alguma das nossas aulas, né, sobre a gente ter um arcabouço teórico, né, uma certa quantidade de fórmulas matemáticas lá, e que era do nosso interesse, né, manter essas fórmulas para todos os tipos de sistema, para evitar criar confusão, etc. Né, a gente falou isso quando a gente estava falando lá de coeficiente de atividade. Então nota como esse termo aqui ele fica parecido, somatório de um termo vezes dNi. Esse termo aqui nada mais é que um potencial químico. Mas como esse termo ele envolve potencial químico e um termo elétrico, ele é chamado de potencial eletroquímico. E ele vai ser simbolizado por μI alfa com um tio em cima da letra grega Mi. Certo? Alguma dúvida, gente? Então vou continuar. Então o nosso potencial eletroquímico vai ser igual ao potencial químico mais carga constante de Faraday e potencial da fase alfa. E notem agora, quando eu substituo o potencial eletroquímico na minha equação, primeira equação fundamental da termodinâmica, ela volta a ter um formato idêntico ao que a gente está acostumado. Isso que eu falei aqui, né, do potencial eletroquímico, ele não, isso aqui é geral, né? É válido para qualquer potencial extra que você esteja considerando na sua termodinâmica. Então, por exemplo, se eu estou numa indústria, né, e a minha tubulação ela tem que sair, né, próximo ao chão, lá para entrar no topo de um reator enorme, eu tenho que levar em conta a diferença, né, o trabalho gravitacional. Então, eu tenho que levar em conta o trabalho gravitacional, né, necessário para levar o meu fluido, né, desde o chão até lá em cima do reator. Então eu tenho que levar em conta aqui, né, além do potencial químico, um mgh, né, vezes o número de moles. Tá? Então nesse caso, né, quando eu tenho um potencial gravitacional, essa modificação aqui vai se chamar potencial gravitoquímico. Tá?
Mesma coisa se eu tiver um potencial magnético, né? Propriedades magnéticas envolvidas, eu vou ter um potencial magnetoquímico. Se tiver propriedades elásticas de um polímero, também vou ter que levar em consideração e vou gerar um potencial análogo a esse que a gente está trabalhando. Tá certo? Mais do que isso, né, mais do que a primeira, né, do que restringir isso à primeira equação fundamental da termodinâmica, né, vamos levar isso às nossas condições de equilíbrio químico. Né? Então, primeiro, no equilíbrio de fases, né, para um sistema não eletroquímico, o equilíbrio de fases é dado como o potencial de cada espécie I, né, na fase alfa vai ter que ser igual ao potencial de cada espécie I na fase beta. Tá? Então, resumindo, μI alfa é igual a μI beta para todos os I do meu sistema. Se eu tiver agora um equilíbrio de fases envolvendo potencial eletroquímico, a equação é a mesma. O que muda? Ao invés dos potenciais químicos, eu vou estar comparando aí os potenciais eletroquímicos. No nosso equilíbrio reacional, né, e aí eu remeto vocês, né, ao material que eu passei lá, né, a nossa revisão de equilíbrio químico, né, que tem isso lá muito bem detalhado, né, para um sistema não eletroquímico, somatório dos coeficientes estequiométricos vezes potenciais químicos da minha reação química igual a zero. Para um sistema eletroquímico, a equação é a mesma. O que muda? Ao invés de potencial químico, eu vou utilizar o potencial eletroquímico do meu sistema. Então, equilíbrio químico convencional, eu tenho fases eletricamente neutras e ausência de potencial entre as fases. Equilíbrio eletroquímico, quando o sistema contém espécies carregadas e pelo menos uma destas não consegue penetrar em todas as fases. Nesse caso, algumas das fases podem ficar carregadas e apresentar diferenças em seus potenciais. Tá? E aí notem o seguinte, que a gente especifica aqui uma coisa muito importante. Né? Contém espécies carregadas, é óbvio, né? Se eu não tiver carga, eu não vou ter potencial, não vai fazer diferença eu ter potencial elétrico, mas pelo menos uma dessas espécies não consegue penetrar em todas as fases. Por que eu tenho que ter isso? Porque se eu tiver todas as espécies penetrando em todas as fases, essas espécies carregadas elas vão atuar no sentido de cancelar os potenciais elétricos. Então elas vão migrar, né, de acordo com os potenciais elétricos de maneira a cancelar todas as diferenças de cargas. E aí vai acontecer o quê? Eu vou ter um sistema onde o potencial vai ser zero, eu volto aí para o meu equilíbrio químico convencional aqui em cima. Se eu tenho aí duas fases em contato, né, potencial eletroquímico da fase alfa é igual ao potencial eletroquímico da fase beta, né, eu posso expandir as expressões dos potenciais eletroquímicos, então vou ficar que a diferença entre os potenciais químicos da espécie I na fase alfa e na fase beta vai ser igual a ZIF vezes a diferença de potencial entre as fases beta e alfa. E nota, né, quando a gente tem o equilíbrio convencional, potencial químico na fase alfa é igual ao potencial químico na fase beta. Quando eu tenho um sistema eletroquímico, isso não vai ser verdade, né? A diferença de potencial químico ela vai ser mensurável e vai depender o quê? Da diferença de potencial entre as duas fases. Tá? Aqui embaixo é só uma reorganização da expressão lá em cima. Então, né, isso aqui é sobre... Professor. Opa, pode falar. Opa, foi mal. Deixa eu perguntar. Eu tô fazendo um equilíbrio de fase junto, e aí a gente teve uma revisão lá, e acabou que eu vi aquela equação do Heim de novo, né? Assim, depois de fazer termodinâmica. E no slide anterior, acabou parecendo um pouco aquela soma que tem que dar igual a zero das estequiometrias, dos X1, né? Com os potenciais químicos. Existe alguma relação entre essas fórmulas e a equação de Gibbs do Heim? Ou não tem nada a ver? Deixa eu lembrar. Olha,
Tem, né? Então, na verdade, tudo isso sai da mesma equação, né? Que é a própria da equação de Gibbs-Durham, né? Tudo isso sai de lá, tá? Mas não tem ligação direta, não, tá? É análogo, tá? A termodinâmica, ela tem uma questão, né? Que é uma das grandes facilidades dela e uma das grandes complicações, que a termodinâmica, ela é completamente circular, ou seja, eu posso partir da equação fundamental da termodinâmica ou da equação de Gibbs-Durham ou das equações que descrevem o meu sistema, entendeu? Que são três coisas completamente diferentes, e eu posso chegar nas mesmas equações a partir desses três locais iniciais, entendeu? Então a termodinâmica você pode chegar em todas as equações a partir de todas as outras, tá? Então, às vezes a gente fica essa dúvida, é a mesma equação? Não, mas elas saíram do mesmo lugar. Tá certo? Show. Obrigado, viu? Nada, que isso. Então, voltando nessa parte aqui de baixo, é o que eu tinha falado aqui em cima, né? Se todas as espécies estão em uma única fase, né? Todos os potenciais são iguais, ΔΦ igual a zero, o problema se resolve ao equilíbrio químico convencional, né? Aliás, na verdade, né, isso aqui não é o que eu falei ali em cima. Aqui em cima eu estava falando de penetração de espécies em todas as fases. Então, aqui embaixo, né, voltando, se eu tiver todas as espécies em uma única fase, todos os potenciais são iguais, ΔΦ igual a zero, e o problema vai se resumir ao equilíbrio químico convencional. Eu não vou ter, né, μi alfa igual a μi beta. Então, eu vou dar uma pausa, né, aqui na nossa termodinâmica, né, dos sistemas eletroquímicos. A gente vai descrever agora, né, as pilhas, né, as células eletroquímicas em geral. Depois que a gente tiver esse entendimento, né, das células eletroquímicas, como elas são montadas, etc., a gente vai lá na frente voltar para a termodinâmica, né, dos sistemas eletroquímicos e vai deduzir a equação de Nernst. Mas primeiro é necessário que a gente tenha uma noção de como elas funcionam. Tá? Então, células eletroquímicas são dispositivos onde uma reação química ocorre, gerando uma diferença de potencial entre dois eletrodos. São constituídas, né, entre pelo menos dois eletrodos, vamos colocar dessa maneira. Elas são constituídas por dois ou mais eletrodos em contatos através de um eletrólito, que pode ser solução, líquido ou sólido. Tá? E a construção da sua pilha, né, a maneira como você vai construir a sua pilha, vai depender da forma desse eletrólito, como você vai imobilizá-lo. Tá? Existem até alguns eletrólitos imobilizados aí em proteínas, né, em gelatinas, em sistemas de gel. Um eletrodo metálico e o eletrólito em contato com ele constituem o que é chamado de compartimento eletródico. Tá? Isso normalmente, até nos livros mesmo, né, eles usam a nomenclatura que em princípio está errada, mas eles chamam lá simplesmente de eletrodo, tá certo? Os eletrodos, eles podem compartilhar o mesmo compartimento eletródico ou não. Em caso negativo, os eletrólitos eles podem ser unidos através de uma ponte salina, né? Não é novidade para vocês o esquema geral de uma pilha eletroquímica, então eu estou avançando em alguns conceitos, tá certo? Então, pilha de Daniel foi, se eu não me engano, a primeira pilha idealizada, né, na história da fisicoquímica. Ela é formada por um eletrodo de zinco em contato com uma solução de sulfato de zinco. E um eletrodo, né, aqui tem um eletrodo de zinco do meu lado esquerdo, solução de sulfato de zinco, e um eletrodo de cobre e uma solução de sulfato de cobre. Então aqui do lado direito, né, o eletrodo de cobre e a soluçãozinha de sulfato de cobre. O Daniel, lá no começo, ele não tinha ideia, né, das vantagens ou do que era uma ponte salina. Então ele usava uma placa porosa, né, que ela era permeável aos íons. Então o que acontece? Conforme eu passava um elétron de um lado para o outro, né, nesse caso aqui vocês podem ver que está sendo indicado, né, que o zinco vai perder elétrons e o cobre, né, na verdade cobre 2+ em solução, vai ganhar elétrons se depositando como cobre 0, eu estou gerando uma diferença de carga entre os meus dois compartimentos eletródicos, tá certo? Essa diferença de carga ela vai ter que ser o quê? Contrabalanceada pela passagem de íons
de um lado para o outro da minha parede de porcelana porosa. Se não houver essa passagem de íons, eu vou gerar rapidamente um potencial aqui que vai fazer a minha reação parar. Ou seja, eu tenho um potencial negativo desse lado aqui. Para que o elétron vai para esse potencial negativo? Ele vai preferir ficar do lado que tem potencial positivo. Então a minha reação ela simplesmente para. Isso aqui é um sistema de pilha, né, a pilha de Daniel. Se eu quisesse fazer a eletrólise, ao invés do voltímetro aqui para medir, né, a diferença de potencial entre os dois eletrodos, eu colocaria uma fonte de corrente contínua e teria que inverter os polos, tá certo? Para poder o quê? Para poder reverter a minha reação química. Então, na pilha, né, a gente usa o trabalho, a gente gera trabalho, né, através de uma reação química, e esse trabalho é o quê? É a diferença de potencial, a passagem de corrente elétrica. Na eletrólise, o que a gente faz? A gente utiliza do trabalho elétrico para reverter a reação química, né? Ela indo contra a sua tendência de equilíbrio. Então, ainda a pilha de Daniel, a força eletromotriz da pilha é definida como a diferença de potencial entre os terminais da célula. Nota aqui o seguinte, né? Eu tenho meu voltímetro. A diferença de potencial lida é a diferença de potencial entre esse fio aqui, né, que está ligado ao eletrodo de cobre, menos o potencial desse fio que está ligado ao eletrodo de zinco. A diferença de potencial é medida direto nos terminais do voltímetro. Tá certo? Então, né, que é a nossa representação na nossa letra, a nossa letra aí que vai representar a diferença de potencial vai ser igual ao potencial do cobre menos potencial do zinco. E essa diferença de potencial vai ser igual ao quê? Ao somatório das diferenças de potenciais em todas as interfaces. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Qual é a primeira interface aqui? É a interface do cobre metálico com a solução de sulfato de cobre. Então vou botar aqui potencial do cobre menos potencial do sulfato de cobre aquoso. Tá? Mas qual é a segunda interface? É o potencial do sulfato de cobre menos o potencial do sulfato de zinco aquoso. Voltando aqui, potencial do sulfato de cobre menos potencial do sulfato de zinco aquoso. Próxima interface. Potencial do sulfato de zinco aquoso menos potencial do zinco metálico. Então, mais potencial do sulfato de zinco menos potencial do zinco metálico. E olha o que acontece aqui. Menos potencial do sulfato de cobre mais potencial do sulfato de cobre se cortam, menos potencial do sulfato de zinco, mais potencial do sulfato de zinco, de novo, eles se cortam. Fazendo, né, se a gente fosse de fato fazer uma medição nessa pilha aqui, né, nesse voltímetro, a gente verificaria que a gente teria um potencial maior que zero para ela, indicando o quê? Que a reação da célula é espontânea. Diagramas de células, tá certo? Imagina vocês, né? Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, a gente tem câmeras e tudo, né? Mas ainda assim um tanto quanto complicado. Imagina eu querendo descrever, né? Eu aqui brasileiro, querendo descrever para um russo o sistema experimental que eu estou utilizando para fazer uma medida eletroquímica. Então eu poderia tirar uma foto disso, mas imagina isso aqui dentro do laboratório. Entendeu? Os beckers transparentes, toda aquela parafernália de fundo, né, que ia ser usada para segurar os eletrodos nos locais, etc. Toda aquela poluição visual. Então, assim, é muito difícil, né, eu tentar comunicar para uma outra pessoa que está trabalhando também com a eletroquímica que tipo de sistema eletroquímico eu estou estudando, né? Qual a reação eletroquímica, né? Que tipos de eletrodos estão sendo utilizados? Eu estou usando fios de cobre para conectar os meus eletrodos no voltímetro, isso faz diferença. Se eu tiver aqui um fio de cobre ligado ao fio de zinco, eu vou ter um potencial extra aqui. Se eu ligo um fio de cobre num fio de zinco, eu tenho um potencial extra ali que vai interferir na minha medição. Então, tudo isso eu tenho que poder mostrar isso para as outras pessoas sem poluir muito a minha comunicação. Então, para isso, né, a gente tem os chamados diagramas de células.
tá? E a gente vai usar aqui a convenção da IUPAC. Então, o que acontece? Nos diagramas de células, toda vez que eu tiver uma fronteira de fases, eu vou desenhar uma linha vertical. Então, nosso exemplo aqui da célula de Daniel, né? Vamos já começar a dar uma olhada aqui. Nota o seguinte, cobre linha, barra vertical, zinco. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho uma fronteira entre duas fases. Uma das fases é um cobre e a outra fase é o zinco. O que é esse cobre-linha? É o fio de cobre, tá certo? Que está lá em contato com o meu voltímetro. Provavelmente eu peguei um voltímetro comercial aí e os fios dele são feitos de cobre, eu liguei ele lá no eletrodo de zinco. Então eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Então eu tenho lá cobre-linha, barra vertical, com uma linha contínua, né? Indicando que ambos são sólidos, em contato com uma fase de zinco, que é o meu eletrodo. Se forem líquidos, dois líquidos, tá? Linha pontilhada. Então notem aqui, sulfato de zinco, né? Eu tenho aqui a interface entre o zinco e o sulfato de zinco. Então uma das fases é sólida, eu mantenho a minha linha contínua. E agora eu tenho aqui a interface entre o sulfato de zinco e o sulfato de cobre. E eu uso uma linha pontilhada aqui no meio. Tá certo? Se eu tivesse uma ponte salina, eu utilizaria duas linhas verticais. E aí, gente, não errem como eu. Essas duas linhas aqui, elas não estão, pelo menos não perfeitamente verticais. Tá? São duas linhas verticais mesmo. Então, se você está escrevendo no computador, não existe a desculpa de você colocar duas barras para a direita ou duas barras invertidas. Tem que ser aquela barra vertical, né? Se não me engano, chama de pipe em inglês. Então, tem que ser a barra vertical. Podem também ser substituídas. Oi, alguém me chamou. Eu não consegui pegar, porque travou aqui. O que é o cobre-linha? O cobre com o apóstrofo na frente? O cobre-linha é o fio de cobre, né, do voltímetro que eu estou usando. Eu usei lá um voltímetro meio vagabundo, ele vem com um fio de cobre, eu usei ele mesmo, tá? E eu tenho uma interface cobre-zinco nesse ponto aqui. Ah, entendi. Tá bom, obrigado, professor. Desculpa atrapalhar. Nada que isso, gente. Olha só. Sempre que quiserem, podem parar o tempo todo. Não tem problema, né? O importante é vocês entenderem. Tá? Então, voltando. Se for uma ponte salina, duas linhas verticais. Podem também ser duas linhas verticais, mas duas linhas pontilhadas, tá? Eu vou tentar fazer aqui com o mouse, ou pontilhadas, ou tracejadas, né? Mas, de novo, tem que ser verticais, tá? Então, isso aqui é no caso de eu ter ponte salina. Duas espécies numa mesma fase separam-se por vírgula. Então imagina que ao invés de eu botar aqui sulfato de zinco aquoso ou molal, eu quisesse separar o zinco e o sulfato, né, para enfatizar que eles estão na forma iônica. Então eu botaria zinco 2+, e aí poderia botar aquoso e a concentração dele, vírgula, sulfato, poderia colocar de novo aquoso e a concentração dele. Tá? Então, duas espécies na mesma fase separam-se por vírgula. Molaridades das espécies em solução podem ser dadas no diagrama. Então, eu vou tirar, né, isso aqui para despoluir um pouquinho aqui embaixo. Tá? Então, olha aqui de novo a nossa célula. Cobre, interface, linha contínua. É uma interface sólida do cobre com zinco, fio de cobre com eletrodo de zinco. Zinco, linha contínua, é uma interface do zinco que é sólido, com a solução de sulfato de zinco. Solução de sulfato de zinco, né? Linha pontilhada, significa que é uma interface entre duas fases líquidas. Tá? Então, uma interface entre sulfato de zinco e sulfato de cobre. Tá? As duas soluções. Sulfato de cobre barra vertical cobre é o quê? Eu tenho uma interface agora de um líquido com um sólido, então uso uma barra contínua, tá? E o cobre é o meu eletrodo de cobre. Nota que é o seguinte, o cobre do meu eletrodo ele não tem nenhuma diferença química em relação ao cobre que está fazendo o fio de cobre do meu voltímetro. Então eu ignoro desse lado direito aqui o meu
fio de cobre que eu levei em consideração lá do lado esquerdo. A gente vai ver a importância disso mais para frente. Tá? Convenções da IUPAC. Tá? Tudo isso aqui também, né, são convenções da IUPAC, mas eu, por algum motivo, botei só na segunda transparência. O potencial de uma pilha, né, descrita dessa maneira aqui, o potencial, ele vai ser igual ao potencial da fase, o potencial do eletrodo da direita menos o potencial do eletrodo da esquerda. Aqui tá, os índices estão em inglês, né? Right e left. Right de direita, left de esquerda, tá? Então, nesse caso, seria o potencial do meu eletrodo de cobre, sulfato de cobre, tá? Menos o potencial do meu eletrodo de zinco, sulfato de zinco, né? E mais uma ligação ali com fio de cobre, tá? Então vai ser sempre direita menos esquerda. A reação da célula é definida envolvendo a oxidação no eletrodo da esquerda e redução no cátodo da direita. Tá certo? Ou seja, se eu tenho uma pilha, redução na direita, oxidação na esquerda, o meu potencial de uma pilha vai ser sempre positivo. Tá certo? Se eu tiver o oposto, tá? Eu vou ter um potencial negativo indicando o quê? Que eu liguei que eu estou tentando descrever ali uma eletrólise. Tá? Então vamos lá, notem aqui, né? Nosso diagrama de célula, né? Como descrito no slide anterior. Cobre, sulfato de cobre na direita e zinco, sulfato de zinco na esquerda. O potencial disso aqui em condições padrão, né? Ou seja, as atividades dos íons todas em 1, vai ser igual ao potencial do cobre menos o potencial do cobre-linha, que por enquanto a gente vai considerar igual ao potencial do zinco. Vai ser igual a 1,1 volts, que é maior que zero. Isso significa o quê? Que, de fato, a minha redução está ocorrendo no eletrodo da direita, então cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0, e a minha oxidação está, de fato, ocorrendo no eletrodo da esquerda. Então, zinco 0 está perdendo 2 elétrons, originando zinco 2+. Se eu inverto agora, né, como eu fiz aqui embaixo, em relação ao exemplo de cima, eu vou ficar de novo, agora vai ser φ do cobre-linha, né, que é igual ao φ do zinco, menos o φ do cobre. Eu inverti basicamente essa diferença aqui em cima. Eu simplesmente inverti ela. Então, esse potencial agora, para esse diagrama de célula, vai ser de menos 1,1 volt. Isso quer dizer o quê? Se eu quiser que o zinco, que está do lado direito, se reduza e o cobre, que está do lado esquerdo, se oxide, eu vou ter que montar um esquema de eletrólise ali. Eu não vou conseguir uma pilha onde o zinco se reduz e o cobre se oxida. Tá certo? Então isso aqui, né, algumas medições de força eletromotriz da célula, né? Os equipamentos como são feitos hoje em dia, como eu tinha falado, né? Hoje em dia as coisas são feitas na base dos chamados amplificadores operacionais, tá? Então, simplesmente, né, se eu tiver, por exemplo, um medidor de pH, né, o potencial gerado ali é muito baixo, de 512 milivolts, né? Então, alguma das coisas que a gente tem que fazer, uma das coisas, né, o potencial pode ser negativo ou positivo. Então, eu tenho que ter um esquema, né, de deslocamento do potencial todo para potenciais positivos. Eu posso querer ampliar esses potenciais, né, para não trabalhar, né, quanto menor o potencial que eu estou trabalhando, mais ruído, né, o meu sistema vai estar sujeito, né, a perceber. Então, eu tenho esses esquemas aqui, né, primeiro para jogar tudo, né, para potencial positivo, depois para amplificar um pouquinho os sinais que eu estou obtendo. Normalmente também, né, os potenciais, vocês lembram lá da equação de Nernst, não é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Né, ela depende da temperatura, né, a gente vai rever isso, não se preocupem. Então, normalmente eu tenho um termoparzinho aqui, né, para medir a temperatura e ter certeza aí, né, poder compensar
a minha temperatura para as diferenças de concentração. Para as diferenças de potencial em função da temperatura. Tá? Então, esse é só um esquema. O mais importante é isso, né? Esse deslocamento tudo para potenciais positivos e a medição concomitante da temperatura, que ela deve ser desejável, embora muitas vezes não seja feita. Enfim, tudo que eu acabei de falar, né, eu poderia ter passado, mas vamos lá. Tipos de eletrodos, né? Então, os eletrodos, eles podem ser dos mais variados tipos. O primeiro deles são chamados eletrodos de primeira espécie. Eles envolvem um metal em contato com uma solução contendo o íon desse metal. Então, por exemplo, né, nós acabamos de ver aí o nosso eletrodo de cobre 0, cobre 2+. Nosso eletrodo de zinco 0, zinco 2+. Podemos ter um eletrodo de mercúrio 0, e esse cátion aqui é chamado cátion mercuroso, né, que ele é um dímero, Hg2, 2+. É o cátion mercuroso. Ou, por exemplo, um eletrodo de prata 0, prata+. Genericamente, né, eu vou ter uma equação de redução M, que é o metal Z+, mais Z elétrons, dando o metal reduzido, né, o metal 0. É desejável, né, os metais não podem reagir com o solvente. Tá? Então, se você tem aí uma solução ácida, né, você vai tentar evitar metais em que o metal reaja com H+, né, tem uma reação redox produzindo hidrogênio. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Em alguns casos, deve-se utilizar purga com gás inerte para remover o oxigênio dissolvido, né? Alguns metais são tão fáceis de serem oxidados que simplesmente o oxigênio dissolvido na água é capaz de oxidar ele. Então, você vai ter uma interferência externa, né? Você não está levando em conta, né, o oxigênio dissolvido na sua medida do potencial químico. Professor, Oi? você pode explicar de novo a questão da purga? Eu não entendi. A questão da purga. Sim. Então, o que acontece? Existem alguns metais, né? Por exemplo, aí, enfim, a própria prata, né? A prata, ela tem uma certa capacidade, se eu não me engano, né? A prata, ela é um pouquinho oxidada pelo oxigênio dissolvido na água. Então você tem que utilizar de algum método, alguma metodologia para retirar esse oxigênio dissolvido na água, para ele não interferir na sua medida, né? Para o que quer que esteja reduzindo, né, ou oxidando a prata na sua pilha, no seu sistema eletroquímico, seja o seu outro eletrodo e não o oxigênio dissolvido. Isso tem um impacto aí na medida do potencial. Então, algumas maneiras, né, de você remover o oxigênio dissolvido. Você pode borbulhar um gás inerte, por exemplo, nitrogênio ou um gás nobre. Tá? Então, quando você faz isso, você tende a remover o oxigênio que está dissolvido. Você pode aquecer a água, né, ferver a água e depois resfriar ela num ambiente sob vácuo, por exemplo. Tá? Você agitar a água, às vezes funciona. Na verdade, agitar a água não é muito bom. Mas, enfim, você tem que dar algum jeito, né, de remover o oxigênio dissolvido para, nesses casos em que o meu metal ele é facilmente oxidável. Tá? Ah, sim, entendi. Obrigada. Eletrodos de segunda espécie. Ele envolve um metal e um sal insolúvel do metal. Então, por exemplo, né, os nossos eletrodos aí, de referência mais comuns, eles envolvem eletrodos de segunda espécie. Então, um dos nossos eletrodos de referência mais comuns é o eletrodo de prata, cloreto de prata. Vocês devem lembrar lá, né, que a medição do pH, ou a gente faz com 2 eletrodos, né, que é o eletrodo de vidro mais um eletrodo de referência, e aí esse eletrodo de referência pode ser um eletrodo de prata, cloreto de prata, ou também pode ser um eletrodo chamado eletrodo calomelano, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? São eletrodos que têm o quê? Basicamente um potencial padrão deles. Tá? E aí, ou você pode fazer com um eletrodo combinado de vidro, né? Que você tem o eletrodo de vidro e o eletrodo de referência, que é o de prata, cloreto de prata, combinados em um único corpinho desse de vidro aqui. Tá? Então, os eletrodos, né, de segunda espécie eles são os mais comuns para serem utilizados como referência. No nosso caso aqui, vamos dar o exemplo do eletrodo de prata, cloreto de prata. Eu tenho um fio de prata
tá? Aqui passando pelo meio. Esse fio de prata, ele está revestido, né, com cloreto de prata, que é um sal bastante insolúvel, e, né, tanto o fio, né, de prata revestido com cloreto de prata, ele está imerso numa solução saturada, tá? De preferência supersaturada, né, ou com cristais lá no fundo, de cloreto de potássio. Para quê? Para evitar a dissolução desse cloreto de prata que está aqui dentro, do mínimo possível. Tá? A nossa reação redox, ela não mais é a redução da prata, mais dando prata zero, mais elétron dando prata zero. Agora eu tenho direto, notem aqui, tá pequenininho, mas ainda dá para ver, a redução do meu sal insolúvel. Então, a GCl sólido. Então, eu tenho direto a redução do meu sal insolúvel. A GCl sólido mais elétron, dando a G0, né, a prata, mais cloreto. Tá? Comparem essa meia reação aqui com essa aqui em cima. Prata mais um elétron, dando prata zero. Tá? Então, aqui é um outro esquema, né, para o mesmo eletrodo. Outra possibilidade é o eletrodo chamado eletrodo calomelano. Tá? Calomelano é o nome desse sal aqui, que é o cloreto mercuroso. Também é um sal insolúvel. Tá? E aí eu tenho a mesma coisa. Eu vou ter uma pasta, né, de mercúrio com o meu sólido calomelano, né, recoberta pelo meu sólido calomelano, tá, em contato com uma solução saturada de cloreto de potássio. Tá? De novo, de preferência com cristalzinhos de cloreto de potássio no fundo. E aqui, de novo, a reação vai ser o quê? A redução do meu sal de cloreto mercuroso, que é um sal insolúvel, né? Um sólido. Então, Hg2Cl2 mais 2 elétrons, dando 2 de Hg0 mais 2 de cloreto. Tá? Então, o eletrodo de calomelano, ele já foi, né, mais, digamos, popular, tá? Mas hoje em dia as pessoas têm cada vez mais tentado evitar, né, e eliminar no nosso uso diário o mercúrio, então ele está meio que caindo em desuso, né? A maioria dos eletrodos de referência e tudo, né, vão ser prata, cloreto de prata. Ô, professor. Oi? Pelo que eu estou entendendo, me parece que com o uso vai acabando o sólido, no caso, né? O sólido insolúvel dos eletrodos. Ou não seria o caso? Não seria o caso. Tá? Como a gente estava trabalhando com um eletrodo para medida, né? Você lembra que a nossa medida ela tem que ser feita na ausência de passagem de corrente. Tá? Eu comentei isso lá numa das nossas primeiras aulas, né? Se a gente tem passagem de corrente elétrica numa pilha ou numa eletrólise, eu vou estar utilizando parte do meu potencial para mexer elétron de um lado para o outro. Então eu não vou estar lendo o potencial real. Então nos eletrodos, né, esses eletrodos principalmente os comerciais, onde a gente está interessado em medições eletroquímicas, né, o nosso sistema de medição ele não pode ter passagem de corrente elétrica. Certo? Entendi. E aí você não tem, resumindo, né, se não tem passagem de corrente elétrica, a reação não anda. Então vamos lá. Outros tipos de eletrodos, né? Agora, né, eles não são mais chamados de terceira espécie em diante, né? O nosso terceiro tipo de eletrodos são os chamados eletrodos redox. Então eu tenho aqui um eletrodo inerte. Então, platina é muito utilizada, né? Apesar de ser cara, a platina é muito utilizada porque ela é muito inerte. E ela vai estar imersa numa solução contendo um par redox. Por exemplo, ferro 2, ferro 3. Tá? Então, a minha reação de redução aqui, ferro 3+, mais um elétron, dando ferro 2+. Tá? Poderia ser também permanganato manganês 2+ em meio ácido, né? Com um eletrodo de platina mergulhado aí. Eletrodos a gás, tá? E aí eu vou fazer um grande parêntese aqui, e é um parêntese muito importante. Hoje em dia, né, nós temos a nossa referência da escala de potencial sendo
baseada num eletrodo a gás, tá? Que é a reação o quê? 2H+, com atividade igual a 1 mais 2 elétrons, dando hidrogênio gasoso sob pressão de 1 bar, né? Isso aqui é a referência, né? É o zero da nossa escala relativa de potenciais padrão, tá? Não significa que hoje em dia eu vou ficar usando eletrodo com gás hidrogênio ou gás cloro, né? Que é o nosso segundo exemplo, para fazer medida de potencial, tá? Em alguns semestres aí, as pessoas não prestaram atenção nisso, aí foram me botar na prova que media pH usando eletrodo de hidrogênio, tá? Isso nunca foi feito e nem nunca vai ser feito, tá? Hoje em dia, os eletrodos a gás eles são uma mera curiosidade e a reação de um deles é utilizada como referência na escala padrão de potenciais relativos. Esse parêntese fechado, vamos lá. Eu tenho um gás em equilíbrio com íons em solução. Por exemplo, o eletrodo padrão de hidrogênio, que é a nossa referência da escala, né, padrão de potenciais eletroquímicos relativos. Tá? Então, 2H+, mais 2 elétrons dando hidrogênio. No meu eletrodo padrão, a atividade do H+ tem que ser 1 em solução e a pressão do meu hidrogênio tem que ser de 1 bar, pressão, né, o nosso P0 de referência aí. O eletrodo, ele envolve, né, esse fio de platina, né, por onde é feita a condução, né, da corrente elétrica, ligado, né, a uma placa de platina, né, essa placa de platina ela é recoberta com negro de platina, né, lembram lá, né, que é uma platina depositada com alta área superficial para facilitar a transferência de elétrons entre as fases, tá certo? E essa placa aqui, né, ela vai estar imersa numa solução de um ácido, né? Vamos dar o exemplo aí, HCl, numa solução de HCl, né, com íons H+ em solução. Por esse lado aqui, né, aqui, e ele vem aqui para baixo e acaba borbulhando na minha solução, eu tenho hidrogênio entrando na pressão de 1 bar. Tá? Esse tubo de vidro é óbvio, né? Para a gente conduzir o hidrogênio, né? A gente coloca a pressão de 1 bar aqui, a gente está conduzindo ele aqui para baixo. Tá? O eletrodo é um pouco mais complicado que isso, né? Que tem algo aqui para essas borbolinhas de hidrogênio saírem menores, né? Tem um frit ali para as borbolinhas saírem menores, etc. Mas enfim, o design básico é esse aqui. Outro eletrodo possível, né, utilizando gás cloro em contato com uma solução contendo íons cloreto. Eu achei que estava na próxima transparência aqui, mas não estava. Enfim. Nosso quinto tipo, eletrodos íons seletivos. Tá? E o exemplo mais comum aí é chamado de eletrodo seletivo a fluoreto, tá? Que é usado para medidas de fluoreto em água. Então é um dos eletrodos que tem maior seletividade e a membrana seletiva dele ela é uma membrana que ela é um cristal de fluoreto de lantânio, né, LaF3, e esse cristal de fluoreto de lantânio ele é dopado com cátion európio, que é mais 2, tá certo? E aí o que acontece? Você tem um cátion mais 3 sendo contrabalanceado por um cátion mais 2. Então você tem aí um desequilíbrio das cargas dentro do cristal que ele acaba permitindo a difusão de íons fluoreto, né? Você vai ter íons fluoreto livres. Eles vão poder migrar, né, através desse cristal. E aí basta você colocar de um lado do cristal uma solução de fluoreto padrão, do outro lado do cristal uma solução de fluoreto problema. Tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse eletrodo aqui, seletivo a fluoreto, né? Conforme você vai fazendo a sua medida nele, você vai tendo que apertar uma bombinha, né, para bombear a solução nova de fluoreto para dentro do eletrodo. Porque o que acontece? Com o tempo, ele vai trocando com a solução, né? Imagina, você está com uma solução mais diluída que a que está dentro do seu eletrodo, então o fluoreto do eletrodo vai tender a sair. Se você tiver com uma mais concentrado lá de fora, o fluoreto vai tender a entrar. E isso vai fazer com que mude a concentração de fluoreto ali dentro, tá? Então você tem que estar sempre bombeando solução para dentro dele para manter a concentração de fluoreto lá constante. Então, esse é o nosso quinto tipo. Lógico, existem centenas de outros tipos, né? Depois de uns tempos para cá, né, as pessoas estão cada vez mais criativas,
né? O aumento da tecnologia também contribui para isso, né? Então vocês vão ter aí um número muito grande agora de, né, até essa classificação dos eletrodos, né, ela praticamente está caindo, né, porque já não faz mais sentido. É mais fácil falar sobre eletrodos específicos. Então vamos voltar agora, né, agora que a gente deu essa pequena introdução aí, né, coisas que a gente precisava saber, né. Imagina a gente ter que ficar desenhando lá, né, o nosso esquema eletroquímico 10 vezes só porque eu quero mostrar para vocês com qual célula a gente está trabalhando. Então vamos voltar agora, né, de posse dessas novas informações, para a termodinâmica das pilhas galvânicas. E vamos fazer isso, né, utilizando esse seguinte exemplo. Um eletrodo, né? Então eu estou aqui na direita, um eletrodo de prata, cloreto de prata, é um eletrodo do tipo 2, né, segunda espécie, tá? Que envolve um sal insolúvel, a redução de um sal insolúvel imerso em uma solução. Tá? A redução, né, a gente está considerando, né, se for uma pilha, aliás, independente de ser pilha, né, é a referência da IUPAC, né, a gente está considerando que a redução vai ocorrer nesse eletrodo, tá? E eu tenho esse outro eletrodo aqui, que é o eletrodo de gás solução, né? Gás íon em solução. Então, que é o eletrodo de hidrogênio, o eletrodo padrão. Esse não é o padrão, né? Porque eu não estou garantindo aqui que a atividade do H+ é 1 e a pressão de hidrogênio é 1 bar, mas é um eletrodo a gás, né, de hidrogênio H+ em solução. Notem que a minha, né, condução da corrente elétrica, né, para os terminais de medida do meu voltímetro estão sendo feitas por fios de platina. É óbvio, né? Como esses terminais de platina não estão conectados entre si, eu optei aqui por separá-los, né, em platina R, que é do terminal da direita, e platina L, que é o terminal da esquerda. Então, essa célula eletroquímica ela vai apresentar as seguintes meias reações. Então, do lado aqui de hidrogênio, né, o hidrogênio está se oxidando porque ele está do lado esquerdo. Então, H2 gasoso, dando 2 de H+ aquoso, mais 2 elétrons. Esses elétrons estão aonde? Estão no eletrodo de platina PTL. Tá? E a minha reação da direita, a GCl, né, que é o meu sal insolúvel que vai estar sendo reduzido, mais um elétron. Esse elétron está vindo de onde? Está vindo do eletrodo platina da direita, PTR. Isso dando a G0 sólido mais cloreto em solução. Nota o seguinte, eu tenho um elétron desse lado aqui, 2 elétrons desse. Então, eu tenho que multiplicar essa equação de baixo aqui por 2 para poder balancear o número de elétrons envolvidos. Tá? Então, a nossa reação eletroquímica, né, ela vai ser 2 de AgCl, sólido, mais hidrogênio gasoso, mais 2 elétrons platina R, dando 2 de prata 0 sólido, mais 2 de H+ aquoso, mais 2 de Cl menos aquoso, mais 2 elétrons na platina L, que é o da esquerda. Tá? E notem o seguinte, a nossa reação eletroquímica da célula, né, ela é representada em circuito aberto, ou seja, os elétrons que estão saindo de um lado não vão se cancelar com os elétrons que estão entrando do outro lado. Tá? A gente não pode confundir, né, com a reação química da célula, onde os elétrons cancelar-se-iam. Então vamos lá, agora a termodinâmica de verdade. No equilíbrio, né, a gente viu isso lá no nosso primeiro slide de hoje, somatório, né, de todas as espécies. E olha aqui, isso é muito importante, todas as espécies inclui 2 elétrons no eletrodo de platina da direita e 2 elétrons no eletrodo de platina da esquerda, tá? Isso tem que ser incluído. Elétron é uma... Desculpa, foi para o lado errado. Elétron é uma espécie que ele vai ter um potencial químico associado a ele, estando ele em solução ou numa fase metálica e por aí vai. Então, somatório de todas as espécies envolvidas, dos coeficientes estequiométricos vezes os potenciais eletroquímicos igual a 0.
E agora eu vou separar isso aqui, né? Então o 0 foi para a esquerda, e esse somatório aqui eu vou separar em 2 somatórios. O primeiro vai ser o somatório dos meus elétrons. Então vou ter aí somatório nos elétrons dos coeficientes estequiométricos dos elétrons vezes os potenciais eletroquímicos dos elétrons. Mas eu vou ter agora aqui um potencial, né, um somatório aqui, que vai envolver todas as outras espécies, excluindo os elétrons. Tá? Esse potencial é somatório linha. Então vai ser o somatório em todas as espécies, excluindo os elétrons. Dos coeficientes estequiométricos vezes potenciais químicos. E por que sumiu aqui, apesar de eu ainda ter espécies carregadas, por que sumiu aqui os potenciais eletroquímicos? Tá? Porque, em geral, né, 99% das pilhas que eu vou trabalhar, todas as minhas espécies carregadas vão estar presentes na mesma solução. Então, nota aqui, por exemplo, quais são as espécies carregadas, tirando os elétrons? H+ e Cl-. H+ e Cl- eles vão estar na mesma solução. Isso significa o quê? Se eles estão na mesma solução, eles estão no mesmo potencial. Tá? Então não faz sentido eu falar em potencial eletroquímico para eles. Então, como eu falei, né, o linha exclui os elétrons. Então vamos começar primeiro trabalhando com o somatório, né, em cima dos elétrons. Então começaremos primeiro trabalhando o primeiro somatório da equação acima. Então, o somatório, coeficiente estequiométrico dos elétrons vezes potencial eletroquímico dos elétrons vai ser igual a N. O que é N? Deixa eu voltar aqui. N é o número de elétrons envolvidos na minha reação eletroquímica. Então, vai ser o quê? 2. Tá certo? Eu vou ter 2 elétrons sendo transferidos para cada mol, né, de grau de avanço da minha reação que está andando. Óbvio, os elétrons saem de um lado e entram do outro, por isso a gente somar dá 4. Mas o número de elétrons envolvidos é 2, tá certo? É o elétron que a gente balanceou aqui em cima. Então, naquela nossa equação, N igual a 2, vezes potencial eletroquímico do elétron no terminal de leitura da esquerda. Então, vamos voltar lá de novo. Então, esse aqui é o quê? Produto. Né? O terminal de leitura da esquerda é o que vai estar aparecendo no meu produto. Menos N vezes o potencial eletroquímico do elétron no terminal de leitura do reagente. Voltando lá. Potencial de leitura do lado direito, né? Ele é reagente. Então ele tem que ficar, né? O coeficiente estequiométrico dele é negativo. Seguindo, né, TL e TR são os terminais de medição que no nosso caso aqui, do nosso exemplo, são, né, os fios de platina PTL e PTR, né, respectivamente. E agora, potencial eletroquímico de uma espécie alfa é igual ao potencial químico da espécie alfa, mais Z. E esse Z é de quem? É do elétron. Qual é o número de carga do elétron? -1. Então, ou seja, -1 vezes constante de Faraday vezes o potencial φ da fase alfa. Vou substituir agora os potenciais eletroquímicos aqui. Então, vou ficar com isso aqui. Esse somatório vai ser igual a N vezes potencial químico do elétron no terminal de leitura da esquerda, menos N vezes potencial químico do elétron no terminal de leitura da direita, mais NF, que multiplica potencial, né, no terminal de leitura da direita, menos potencial no terminal de leitura da esquerda. Isso aqui, basicamente, é o quê? É a nossa diferença de potencial E do nosso sistema. Então, continuando aqui embaixo, né? Ô, professor. Oi, pode falar. Desculpa. Mas de onde sai aquele N multiplicando o número de Faraday? Da onde sai? Esse aqui. Isso, esse N, isso. É o coeficiente estequiométrico. Deixa eu voltar aqui. O nosso coeficiente estequiométrico vai acabar sendo o quê? O número de mols de elétrons
envolvidos na minha reação eletroquímica, que nesse caso aqui é o 2. Então você lembra lá, né, com a nossa equação de Nernst, que é onde a gente quer chegar, é igual a E0 menos 0,0592 sobre N, que é o número de elétrons envolvidos na reação eletroquímica, log de um monte de coisa. Tá? Ah, sim, ok, perfeito. Então eu perfeito. simplesmente substituí o meu coeficiente estequiométrico pelo número de elétrons envolvidos para já direcionar para onde a gente quer chegar. Tá certo? Tá, sim, professor, obrigada. Nada. Qualquer coisa pode interromper. Então vamos lá, né? Então agora eu tenho aqui 2 potenciais químicos do elétron nos terminais de medição. Mas potencial químico ele é função de quê? Temperatura, pressão e composição da minha fase. 1 ou 2, né, uma quantidade pequena de elétrons no meu terminal de leitura, né, que por exemplo um fio de platina, ele não vai alterar a temperatura, não vai alterar a pressão, não vai alterar a composição desse eletrodo. Isso significa que o potencial químico do elétron no terminal da esquerda vai ser igual ao potencial químico do elétron no terminal da direita, ou seja, esses dois aqui vão se cortar, vão se cancelar. Então, o meu somatório, né, dos elétrons, de Ni é o potencial eletroquímico dos elétrons, vai ser igual a NF, a diferença de potencial, que eu já falei que é o quê? É o que a gente chama de E na nossa equação de Nernst. Tá? Então eu já tenho aí essa parte aqui, né, esse somatório sendo definido. O que falta? Falta agora eu poder tratar o outro. Então vamos seguir aí mais um pouco, para ver se a gente termina umas 7h30 hoje. Então vamos lá. Sendo a célula reversível, né, que foi o que eu falei aqui em cima, lembra que eu dei a justificativa, né, para a gente tirar o potencial eletroquímico dali e deixar o potencial químico. A gente faz isso quando a gente diz que a célula é dita reversível, ou seja, todos os íons vão ocorrer na mesma fase. Tá? Então, sendo a célula reversível, meu somatório de potenciais eletroquímicos vai virar um somatório de potenciais químicos. Tá? E aí, de novo, vou remeter vocês lá para o material que eu passei, né, de revisão de equilíbrio químico. Esse somatório de coeficientes estequiométricos vezes potenciais químicos, ele é igual ao quê? É igual ao meu ΔG de reação, que é igual à derivada da energia livre de Gibbs total em relação ao grau de avanço da reação mantendo temperatura e pressão constantes. Tá? Para uma célula reversível, eu vou ter somatório de Ni, que é o ΔG de reação, que é essa derivada parcial aqui, vai ser igual a menos NFE. N, número de elétrons envolvidos na minha reação redox, F, constante de Faraday, é a minha diferença de potencial medida. Professor, Opa, pode falar. você está derivando a entropia em função de quê? Que símbolo é esse embaixo? Entropia não, energia livre de Gibbs. Isso. Isso, esse aqui é o grau de símbolo aí avanço, embaixo. tá, da reação. Se você olhar no material que eu mandei lá de revisão de equilíbrio químico, eu desenho ele mais ou menos assim. Tá? Que aquele material está desenhado à mão por mim. Então isso aqui, por incrível que pareça, é igual a isso. Tá? Mas enfim, esse é lá naquele meu material eu desenho ele dessa forma aqui, desleixada. Tá, tranquilo, obrigada. Nada. Seguindo. Então vamos agora, né, aplicar, né, esse somatório de coeficientes estequiométricos vezes potenciais químicos para a nossa célula mostrada anteriormente. Né, que a célula é o quê? Na redução eu tenho o eletrodo de prata, cloreto de prata, e na oxidação eu tenho o meu eletrodo a gás de hidrogênio HCl.
tá? E aí eu vou fazer o quê? Produtos menos reagentes. Seria legal se eu tivesse botado de novo a equação química da reação aqui. Mas vamos voltar lá, né? A gente pega primeiro os produtos e depois os reagentes. Então, voltando lá. Então, aqui, né? A gente tem que pegar somatório de coeficiente estequiométrico vezes potenciais químicos dos produtos, né? Então, 2 vezes potencial químico da prata 0, mais 2 vezes potencial químico do H+, mais 2 vezes potencial químico do Cl-. Vamos voltar lá. 2 vezes potencial químico da prata, 2 vezes potencial químico do H+, mais 2 vezes potencial químico do Cl-. Menos o dos reagentes, né? Existe a convenção, né, que os coeficientes estequiométricos dos reagentes são negativos. Voltando. Dos reagentes. Menos 2 vezes potencial químico do HCl, menos 2 vezes potencial químico do gás hidrogênio. Voltando de novo. Menos 2 vezes potencial químico do HCl, menos 2 vezes potencial químico do hidrogênio. Igual a menos 2 é o quê? 2 é o valor de N. Olha o 2 aqui aparecendo que eu circulei para vocês. Tá? Menos 2 vezes F vezes E. Então, isso aqui já é praticamente a minha equação de Nernst para essa célula galvânica que eu estou desenhando aqui embaixo e representando na convenção da IUPAC aqui em cima. Tá certo? E esse conjunto de slides aqui acabou. Passar para o próximo. Então, equação de Nernst, né? Agora que a gente vai chegar na nossa fórmula funcional da equação de Nernst. Alguma dúvida do que veio até agora? Pode falar. Você já disponibilizou esse slide? Disponibilizei hoje. Era para ter disponibilizado antes, mas enfim, minha cabeça de vento não permitiu. Então, hoje já está lá. Na verdade, esse que eu acabei agora já estava lá há bastante tempo. Esse que eu entrei agora eu coloquei hoje. Ah, tá. É que esse daqui eu ainda não imprimi, mas beleza, então. Obrigada. Tá, desculpa, gente. Eu esqueci mesmo. Então, vamos lá, gente. Equação de Nernst, né? Então, a gente vai transformar aquela equação que a gente chegou no slide final anterior e vai transformar ela na equação de Nernst que vocês conhecem. Então, o que acontece? A gente tem lá um somatório, né, em todas as espécies da minha reação eletroquímica, excluindo os elétrons, né, que é o que significa esse linha aqui, de coeficientes estequiométricos vezes potenciais químicos. Qual é a expressão do potencial químico de uma espécie? Potencial químico é igual potencial químico de um estado de referência qualquer mais RT, logaritmo neperiano da atividade daquela espécie. E a gente vai substituir essa expressão para o potencial químico no nosso somatório aqui agora. Então isso vai dar somatório de coeficiente estequiométrico vezes potencial químico de estado de referência, tá? E isso aqui eu já posso adiantar para vocês. Isso aqui nada mais é que o nosso ΔG0 de reação. Se vocês lembrarem do material lá de equilíbrio químico, está relacionado com o quê? Com a constante de equilíbrio químico, tá? Mais RT, somatório de coeficiente estequiométrico vezes logaritmo neperiano das atividades, tá? Então, passando para a linha de baixo, ΔG0 de reação já foi discutido, mais RT. E aí o que acontece? Primeira coisa, o meu coeficiente estequiométrico, ele está multiplicando um logaritmo. Isso significa que eu posso passar ele lá para dentro, tá? Como um expoente. Então, ao invés de coeficiente estequiométrico vezes logaritmo neperiano da atividade, eu vou ter logaritmo neperiano da atividade elevada ao coeficiente estequiométrico. AI elevado a NI. Tá? Então, isso é uma das coisas que vocês já observam aqui embaixo. Tá certo? A outra coisa é o seguinte. Se eu tenho um somatório de logaritmos, né, isso é igual ao logaritmo de um produtório. Vamos lembrar lá daquela propriedade, né? E eu vou
pedir desculpa a vocês pela minha letra, eu vou tentar fazer grande, né? Logaritmo neperiano de A, coisa horrível, mais logaritmo neperiano de B é igual, vou botar aqui embaixo porque eu estou vendo que não vai dar, logaritmo neperiano de A vezes B. Se fosse um menos, era logaritmo neperiano de A dividido por B. Então, um somatório de logaritmos, né, que é o que aparece aqui em cima, é igual ao logaritmo, né? Então, o somatório de logaritmos é igual ao logaritmo de um produtório, tá? Que é o que está aparecendo aqui embaixo. Deixa eu tirar essa vergonha aqui, que é a minha letra escrevendo com o mouse. Então, o nosso logaritmo neperiano do produtório, que é o que está aparecendo aqui. Então, ΔG0 mais RTLN do produtório das atividades elevadas aos coeficientes estequiométricos é igual a menos NFE. Então, rearranjando isso aí, né, é igual a menos ΔG0 sobre NF, menos RT sobre NF, logaritmo neperiano do produtório das atividades elevadas aos coeficientes estequiométricos. Tá? Se eu supor todas as espécies em seus estados padrão, ou seja, todo mundo com atividade igual a 1, tá? Esse produtório vai ser simplesmente 1, logaritmo de 1 é 0, esse segundo termo aqui ele vai sumir, eu vou ficar com E, que eu vou dizer que esse E é igual, né, ao meu E do estado de referência, é 0, ele vai ser igual a menos ΔG0 sobre NF, tá certo? Rearranjando isso, ΔG0 de reação é igual a menos NFE0. Alguma dúvida? Bom, seguindo adiante, então. Peraí, professor, rapidinho. Pode falar. Eu entendi, eu só tô precisando de tempo, porque eu levo um pouquinho para... Não, óbvio, ótimo. É só porque às vezes, como a gente não responde, se acaba indo muito rápido, eu fico um pouco perdida. Não, mas eu já entendi, beleza. É só porque eu tava assim, peraí, mas de onde que veio 0? Mas já entendi, obrigada. Tá certo, desculpa, gente. Enfim, fazendo um parêntese aqui, né? A gente tem uma coisa, né? Por exemplo, na aula física, eu tô olhando para a cara de vocês e eu tô vendo lá assim, a pessoa tá tranquila, a pessoa tá desesperada, a pessoa tá com a mão na cabeça falando que não, entendeu? Eu tô tendo um feedback em tempo real de como vocês estão se sentindo. Então eu dou aquela pausa, né? Então assim, eu vejo que a pessoa tá lá descabelando, eu já dou aquela pausa e já falo, vai, pergunta. Eu sei que você quer, entendeu? Eu dou uma pausa maior. Aqui realmente eu não tenho esse feedback, então a tendência é atropelar vocês, tá? Então eu peço desculpas, mas não tem jeito. É normal, professor, tá rolando isso com todo mundo. Ah. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ΔG0 menos NF0, vou substituir aqui. Fazendo isso... Desculpa. Esse slide aqui a gente já discutiu. Então, fazendo isso, né, eu chego, óbvio, depois de um pouquinho de aritmética, né, de álgebra, eu chego lá à minha equação de Nernst. É igual a E0 menos RT sobre NF, logaritmo neperiano de produtório das atividades elevadas aos coeficientes estequiométricos. Vamos discutir um pouquinho isso aqui. Quando vocês escrevem lá, né, desde o segundo grau, qual é a constante de equilíbrio da equação A mais B dando C? Vocês escreviam... Aliás, vamos mudar um pouquinho. Qual é a constante de equilíbrio da equação A mais B dando 2C? Só para ter um coeficiente estequiométrico aí. Então, o que vocês faziam? Concentração do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ou seja, concentração de C ao quadrado, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Nesse caso, como ambos tinham coeficiente estequiométrico 1, concentração de A vezes concentração de B. Isso aqui, né, esse produtório, né, que está escrito aqui de uma maneira bonita, é a mesma coisa que vocês faziam lá.
Qual é a única diferença? Quando vocês tinham concentração das espécies em solução, agora vocês têm atividade, porque a gente não pode desassociar a atividade de espécies em solução. Tá? Em 99,999% dos casos a gente não vai poder desassociar. Tá certo? Então isso aqui nada mais é que aquela equação, né, análoga ao equilíbrio químico, né, que aparece, na verdade, aparece aqui pelo mesmo motivo que aparece no equilíbrio químico. Tá? E quando a gente usa, né, essa equação aqui, onde as atividades não são atividades de equilíbrio, né, ou seja, aquelas observadas na condição de equilíbrio químico, eu chamo isso de quociente reacional, que é representado por quê? Em geral, no segundo grau, vocês ouviram falar de quociente reacional e constante de equilíbrio, que era o K. Tá? Então, basicamente, vocês usavam o quociente reacional para ver se a reação estava antes ou depois do equilíbrio. Aliás, desculpa, se para ir para o equilíbrio tinha que andar para a direita ou para a esquerda. Mas, enfim. Uma observação agora. Né? A equação que vocês estão acostumadas é igual a E0 menos 0,0592 sobre N log de Q, né, que é aquela que vocês viram muito lá no segundo grau. Ela considera, né, temperatura, né? Então tem aqui R, T sobre NF. Ela considera R é uma constante, F é uma constante. Temperatura, ela considera 25 graus, né? Como a gente está no sistema internacional, 298 Kelvin. Então, esse RT sobre F aqui está no sistema internacional. Mas a transformação, né, de ln para logaritmo decimal, isso dá esse termo 0,0592. Tá certo? Então, usar isso aqui é muito prejudicial. Primeiro, né? Nem sempre você vai estar trabalhando a 25 graus Celsius. Se for no Brasil, você nunca vai estar trabalhando a 25 graus Celsius. Né? Ou vai ter os loucos do laboratório que vão botar o ar-condicionado em 18, ou você não vai ter ar-condicionado, vai estar a 50. Né? Rio de Janeiro style. Então, é sempre bom a gente usar essa equação completa. A gente pode utilizar agora também uma notação, né, alternativa. Lembra que o nosso E0 estava relacionado com ΔG0 de reação e esse estava relacionado com a constante de equilíbrio? Então, o que a gente faz? E0 igual a menos ΔG0 sobre NF, que é igual a RT sobre NF, ln de K. Tá? ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Então, eu vou substituir agora isso aqui no lugar do meu E0 na minha equação anterior. Fazendo isso, eu chego a essa forma alternativa da equação de Nernst. Tá? É igual a RT sobre NF ln de K sobre Q. O que isso quer dizer? Quer dizer que meu potencial ele vai crescer, tá? Quanto mais longe eu estiver, né, maior for a diferença entre a minha constante de equilíbrio e o meu quociente racional. Ou seja, quanto mais longe meu sistema, na realidade, estiver do equilíbrio, maior vai ser o potencial que ele vai poder gerar. Se ele estiver em equilíbrio, né, Q igual a K, K sobre cada 1, potencial é 0. No equilíbrio, eu não tenho íon querendo passar de um lado para o outro. Então, potencial é 0. Tá? Escrevendo isso agora em função das atividades. Tá? Se tiver alguma dúvida, grita. Vamos escrever isso agora em função das atividades de novo. Utilizando lá... Oi? Você pode voltar lá no outro slide? Esse é o anterior. No anterior. Esse. Isso. O que você fez da... Não, no outro. Desculpa, para frente. Esse. Isso. O que aconteceu aqui mesmo que você botou essas setinhas? Eu estava explicando o seguinte, que o que acontece? Vamos supor primeiro que eu estou na condição de equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo tirar as setas. Isso, tirei as setas. Vamos supor primeiro que eu estou na condição de equilíbrio. Se eu estiver no equilíbrio, o meu Q
vai ser igual à minha constante de equilíbrio. Então, eu vou ficar aqui com o quê? K sobre K, que dá 1, logaritmo de 1 é 0. Ou seja, meu potencial, se o meu sistema estiver no equilíbrio químico, é 0. Certo? Por outro lado, quanto maior for a diferença entre Q e K, ou seja, quanto mais longe eu tiver do meu equilíbrio, maior em módulo vai ser o meu potencial. Tá? Dependendo se a minha reação está indo para um lado ou para o outro, ele vai ser alto, seja num valor muito positivo ou num valor muito negativo. Quanto maior for a diferença de Q em relação a K. Foi isso que eu expliquei. Tá? Para eu ter eletroquímica, né, de equilíbrio, eu tenho que estar fora do equilíbrio químico, senão é igual a 0. Tudo certo? Foi sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Em função e é agora em função das atividades, né? Eu tenho lá um produtório. Então vamos botar isso em função das atividades usando a nossa equação, né, do nosso sistema, entre aspas, real. 2 de HCl mais H2 dando 2 de Hg0 mais 2 de HCl com um número de elétrons envolvidos igual a 2. Equação de Nernst. E é igual a E0 menos RT. N é igual a 2 vezes F. Ln, e agora aqui dentro vem produtório das atividades elevadas aos coeficientes estequiométricos. Então vamos começar com produtos, né, que eles são positivos. Atividade do H mais ao quadrado, vezes atividade do Cl menos ao quadrado. Vezes a atividade, aqui tá prata mais, gente, é prata 0, tá? Vezes a atividade da prata 0 ao quadrado, tá? Faltou também o ao quadrado aqui, deixa eu... Prata 0 ao quadrado, tá certo? Dividido pela, agora os reagentes. Atividade do HCl ao quadrado vezes a atividade do hidrogênio, nesse caso, né, a atividade de gás é a fugacidade dele, conforme tá indicado aqui embaixo. Então, vamos olhar agora essas atividades. Prata, né? Prata e o cloreto de prata. Ambos são sólidos, ambos, né? Eles, vamos supor que inicialmente que a gente esteja a 1 bar. Um sólido puro a 1 bar, ele está no próprio estado padrão dele. Isso significa que a atividade da prata e do cloreto de prata, ambas são iguais a 1. Então, isso aqui e isso aqui, ambos vão ser iguais a 1. Mesmo se eu tivesse, né, numa condição em que eu tivesse uma pressão longe da pressão de referência, né, que é a pressão de 1 bar, né, a pressão do meu estado padrão, que é a pressão de 1 bar, mesmo que eu tivesse nessa condição que fosse longe disso, né, a gente tem que lembrar o seguinte: qual é a variação de potencial químico logo da atividade, logo do ΔG em função da pressão? Variação do ΔG é igual a VdP, né, V integral de V molar ΔP. E o que acontece? O volume molar de sólidos e líquidos, só para expandir um pouco, ele é muito pequeno, entendeu? Então isso significa o seguinte: mesmo que eu estivesse aqui em 100 bar, por exemplo, eu ainda estaria muito próximo da minha atividade igual a 1 e poderia continuar desprezando esses valores, né? Desprezando não, fazendo esses valores de atividade iguais a 1. E eles acabam sumindo aí por serem iguais a 1. Meu hidrogênio, né? Eu tenho lá a fugacidade do hidrogênio, a atividade e a fugacidade sob pressão de referência, que é igual a pressão do hidrogênio sobre P0. O hidrogênio, se eu considerar uma pressão baixa, né, eu posso considerar fugacidade igual a pressão. Tá? Posso considerar o hidrogênio como um gás ideal, a fugacidade dele igual a pressão. Então vai ficar P sobre P0. Eu posso assumir nesse caso aqui, né, que o meu sistema, como se eu tiver num eletrodo padrão de hidrogênio, por exemplo, né, querendo recriar aquele experimento, eu posso assumir que essa pressão é 1 bar. E nesse caso ele sumiria
também. Mas mesmo que não seja, eu posso direto fazer fugacidade do hidrogênio igual à pressão do hidrogênio, tá? Esse é um dado experimental, né? E teórico também, né? Usando lá equações, digamos, mais poderosas que a equação dos gases ideais. O hidrogênio ele continua se comportando praticamente como gás ideal até 50, 60 bar, entendeu? Até essa pressão ele não tem muita diferença em relação ao comportamento ideal. Então a gente pode direto transformar a fugacidade em pressão. E aí o que sobra? A atividade do H+, vezes a atividade do Cl-. E para fazer isso eu vou tentar recuperar o conhecimento que a gente adquiriu lá nos nossos coeficientes médios de atividade. Tá certo? Por quê? Porque eu não posso considerar a atividade do H+ e do Cl- separadamente. Eu tenho que considerar a atividade média do HCl. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu expliquei lá atrás, que eu não posso ter coeficientes de atividade separados para cátions e ânions, né? Isso aqui é praticamente aquela mesma eletrólise, aquela mesma transparência que nós vimos lá na teoria de Debye-Hickel, né? Quando a gente estava quase chegando na equação da lei limite de Debye-Hickel. Eu não posso, né? Eu não tenho como ter uma solução separada de cátions e ânions, logo, eu não tenho como definir atividades separadas para cátions e ânions ou coeficientes de atividade separados para cátions e ânions. Por quê? Porque eles interagem uns com os outros, tá? Então tem aquele conjunto de equações lá, né, que descrevem a atividade média do HCl, né? A atividade média do HCl vai ser igual a esse gama mais menos vezes molaridade, né, ao quadrado. E agora eu vou substituir essa atividade média do HCl aqui na minha equação de Nernst. Fazendo isso, tá? Eu obtenho essa expressão aqui, gama mais menos m sobre m0. M0, né, é a molaridade do estado de referência, em geral é 1 mol por quilo, né, para íons, elevado à quarta potência. Ao quadrado está aqui. Se a gente for lá na outra equação, tem o outro quadrado aqui. É importante não esquecer. Então é isso, gente. Essa é a equação né, de Nernst para esse problema, né, do eletrodo, né, na redução do eletrodo de prata, cloreto de prata e oxidação do eletrodo padrão de hidrogênio, né? Não necessariamente padrão, né? Porque eu estou levando em consideração a pressão dele aqui embaixo. Então, essa é a expressão da equação de Nernst para esse caso. Então, são 7h30 aí. A gente pode parar por aqui, né? Na próxima aula a gente volta com determinação do E0. Tá certo? Terminando essa parte, né, a gente deve terminar na semana que vem essa parte de eletroquímica. Então, terminando essa parte, né, de eletroquímica, que a gente deve terminar na semana que vem, acredito eu, a gente depois vai ter aí 2 capítulos curtos, né, um de viscosidade e o outro de cinética de eletrodos, né, que eu vou resumir bastante, né, porque ele é bastante complexo. E depois a gente já pode começar, então, a pensar em marcar a nossa prova, né? Então, quando a gente estiver falando aí de cinética de eletrodos, que é o próximo capítulo, a gente já começa a pensar em marcar a nossa prova aí para mais 2 semanas, né? 1 ou 2 semanas, tá? E aí vocês vejam aí como é que vocês querem fazer, se tem algum dia bom, algum dia ruim, se vão querer fazer enquete, como é que a gente vai fazer. Sugestões serão sempre bem-vindas para tornar isso a forma mais democrática possível. Tá certo? Professor, uma dúvida. Pode falar. Agora que você falou das avaliações, tem alguma previsão da gente receber um retorno sobre os trabalhos, para a gente ver o que a gente está fazendo, a gente precisa aprofundar mais um pouco, às vezes fazer um trabalho muito encurtado? Olha, eu gostaria de ter uma previsão, mas vai ser difícil, porque são 150 trabalhos vezes 2. Eita,
tá? Na verdade, não. Acho Não, que sem entrou mais gente. problema também. Acho que entrou mais gente agora na mudança. Então éramos 150. Agora somos mais. Entendeu? Então, assim, por mais que eu queira dar uma previsão, é complicado. Eu vou te ser sincero que eu ainda nem comecei. Caramba. Não, tranquilo, sem problema. É bastante gente mesmo. Pouquinho a pouquinho. Difícil era quando era Mas isso na tranquilo, a gente sala vai de aula para dar uma fazendo prova. Verdade. Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi, pode a falar. prova vai ser no horário da aula? Então, isso tem lá, a gente discutiu isso na primeira discussão inicial, né? A gente teve nas duas eu falei isso, né? A prova eu vou mandar para vocês em torno de 2h da tarde e vocês vão ter até meia-noite para me devolver ela, tá? No dia marcado. Obrigada. Tá bom. Tá certo, professor. Professor, se a gente quiser marcar assim uma semana antes da prova, a gente fala com o senhor pelo grupo mesmo, escolhe um melhor horário e marca? Sim, pode ser. Só marcar comigo, pode ser legal. no grupo. Se no grupo às vezes fica muito poluído, né? Começa a subir muita mensagem. Pode mandar também direto para mim por WhatsApp, por e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa que eu receber eu respondo. Tá certo, obrigado. Professor, falando sobre avaliações, o trabalho ele pode ser digitado ou ele precisa ser à mão? À mão. PDF. À mão mesmo? Ok, beleza. Mais uma coisa, PDF, por favor, gente, A4. Não sei se foi o caso desse período ainda, mas tinha de umas pessoas que me mandavam completamente desformatada a página e era impossível ler. Enfim, se vocês estiverem usando algum daqueles programas de celular, né, que escaneia, vocês não vão ter o menor problema em relação a isso, que ele já formata direto. Mas enfim, se vocês estiverem fazendo com o scanner, às vezes o scanner faz umas coisas meio loucas. Mais dúvidas? Só os slides. Próxima aula, acredito que você para esse e já começar outro, né? Isso, que eu já vou ver se eu já coloco ele agora no Teams, antes que eu me esqueça de novo. Porque eu fico muito perdida nas aulas que eu não tenho slide impresso. E é muita informação para eu ainda conseguir passar o que eu quero escrever do slide no caderno. Aí, sem ser muito abuso, se puder, todas as aulas antes, né, no dia anterior à aula, eu te mando uma mensagem, porque se tiver slide novo, se você puder mandar, se já estiver pronto e tudo mais, para a gente poder imprimir. Não, assim, se você puder me lembrar, é ótimo, que aí eu não esqueço. Realmente foi questão de esquecer mesmo. Não, tudo bem. É porque eu imprimi tudo ontem, aí quando eu vi, eu falei, eu não acredito, ainda tem mais. Que eu não tinha visto, achei que eu tinha deixado passar. Então, enquanto a gente está conversando aqui, eu já estou fazendo isso, que aí eu já boto lá, entendeu? Tá bem, obrigada. Então, gente, mais dúvidas? É só... Professor, Pode falar. pode falar. Não, só para lembrar de marcar os exercícios que a gente já pode fazer. Tá, eu vou pegar mais tarde de aqui a lista de pilha e- exercício que é aqui e dou uma olhada para vocês. Tranquilo. Eu ia falar, além da lista, né, que ela já falou, eu ia falar só em relação ao número do slide, que esse último slide que você colocou. Ah, tá. E aí, Eu sabia que os tinha outros um todos que- estão com paginação, mas esse não. Tá, eu vou botar o arquivo atualizado. Eu acho que eu botei o número dele depois que eu... Então, ó, tópico 6, acabei de botar lá. O tópico 5, eu vou excluir. E vou botar o tópico 5 de novo. Professor, tem uma pergunta no chat. O Gustavo está perguntando se a prova vai ser parecida com a lista. Ele falou que está sem... Ah, não, tudo bem. Isso aí não tem problema não. Pode botar no chat, se o pessoal puder me lembrar, eu agradeço.
Assim, ela vai ser parecida com a lista, tá? Mas às vezes, por exemplo, tem exercícios da lista que eles são muito pequenos. Então tem certas coisas, às vezes são 3 exercícios na lista que eu uno eles em um só, entendeu? Então a prova ela é mais complicada que os exercícios da lista, mas é essencialmente tudo que está lá. Às vezes é até igual ao que está lá, só às vezes eu junto 2 exercícios em um só e etc. Mas é essencialmente o que está lá. Professor, na lista tem muita questão teórica, né? Que o senhor diz, tipo, disserte sobre, explique. Isso a gente também, você acha que deve cair alguma coisa parecida para a prova? É bom a gente desenvolver bastante essa questão de explicar os conceitos. Assim, por exemplo, tem uma série de coisas, por exemplo, que é estudo dirigido. O que é eletrólito? O que é não sei o quê? O que é não sei o que lá? Então essas coisas não caem. Mas, por exemplo, mecanismo de Grotos. Eu posso pedir para você explicar. É uma questão teórica, eu posso pedir para você explicar o mecanismo de Grotos. Tá? Uma questão que já caiu na prova, só para você ter ideia, ele pede para você, eu pedia, né, para vocês explicarem qual era a relação entre o tamanho do íon e a condutividade dele em solução, tá? E perguntava se isso valia para todos os íons em solução aquosa. Né? Aí você tinha que explicar, né, que quanto maior o tamanho do íon, mais camada de hidratação, menor era a mobilidade iônica dele, menor a condutividade, tá? Mas que isso não valia para H+, e OH-, porque ele seguiu o mecanismo de Grotos. Ou seja, uma pergunta teórica, mas ela envolve conceito e não simplesmente definição. Então, acho que é isso. Definição cai, conceito não. Desculpa, é o contrário. Droga. É o contrário. Definição não definição conceito não cai, definição conceito cai. Não. Isso. Ok. Tá? Então já tá os 2 slides lá, o atualizado com o número de página, o tópico 6 de cinética de eletrodos, já coloquei também. Assim que eu tiver um tempo, eu já dou uma olhada nesses exercícios aí pra gente, para vocês verem o que pode fazer já. Mas, basicamente, condutividade já pode fazer todos, tá? Então, todos de condutividade, todos de Barry, que eu já tinha falado. Agora, todos equação de Nernst, que já dá aí praticamente quase tudo de eletroquímica. Então, assim, tá chegando a um ponto que está próximo da lista inteira, mas eu vou indicar exatamente quais podem. Tá? Mais alguma dúvida? Bom, gente, então vou assumir que não tem mais dúvida. Vamos descansar aí, a gente se vê semana que vem e mantenha o contato pelo WhatsApp, tá? Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Tchau, bom final de semana.